Olá a todos. Conforme prometido, esse é o terceiro vídeo, no qual eu continuo na explicação da utilização do Excel. Então, nesse vídeo, eu vou explicar a utilização de funções condicionais. Funções condicionais que elas ficam na parte de menu e em fórmulas na parte de lógica. Então, antes de eu ir diretamente para as funções, eu queria trazer um momento de refletir e de definir o que seria lógica, né? Então, quando eu pergunto para vocês agora, quando vocês estão vendo esse vídeo, quando eu pergunto para vocês o que seria lógico, para vocês o que seria lógico? Como que vocês poderiam me responder? Então, só me respondendo, adiantando logo, lógica para mim seria tudo aquilo que para ocorrer, para que eu pudesse ter uma conclusão, para que fosse executado determinada atividade, determinada situação, precisasse que fatores pré-determinantes ocorresse para eu conseguir ter determinada coisa. Eu acabei misturando coisa com coisa, não sei se ficou claro, mas eu vou deixar mais enxugado. Eh, Vamos supor, trazendo um exemplo, né, vamos supor que eu queira atravessar a rua. Para eu atravessar a rua, não é simplesmente eu quero atravessar a rua e eu chego do outro lado da rua. Não é assim que funciona. A gente, quando quer chegar a um determinado objetivo, existem fatores. Então, para eu atravessar a rua, quais são os fatores? Eu preciso olhar para os dois lados, para saber se não está tendo nenhuma transitação, nenhum movimento de carro, moto, para eu evitar de ter algum acidente. Então, para eu chegar do outro lado da rua, existe um fator. Existe outro fator da minha locomoção. Será se eu consigo ou não atravessar a rua? Se eu tenho capacidade física de conseguir atravessar o outro lado da rua? O trajeto para eu conseguir atravessar, ele é viável? Então, existe diversos fatores, diversas questões pré-determinantes para que a gente, caso queira atingir um determinado objetivo, esses fatores pré-determinantes precisam ser atendidos ou não. Então, eu não consegui atravessar a rua, por quê? Porque houve fatores que acabaram não permitindo isso. Então, lógica é isso. Lógica é quando a gente consegue estruturar e visualizar como as coisas funcionam com base em pré-requisitos, em pré-determinadas, pré-determinações de coisas. Então, quando a gente consegue parar para pensar e observar como as coisas funcionam, como eu consegui atingir determinada meta, mas como eu consegui atingir determinada meta? Se eu conseguir atingir determinada meta, então, quando a gente consegue atingir determinada meta, trazendo um exemplo, a gente tem noção que fatores foram, determinados fatores para eu conseguir chegar naquela meta foram atendidos. Então, a gente acaba tendo um raciocínio indutivo. Então, conforme aquilo vai ocorrendo, a gente vai tendo raciocínios indutivos de que determinadas coisas estão ocorrendo, estão sendo executadas ou não. E dedutivos, que a gente acaba entendendo como as coisas funcionam. Então, eu não sei se ficou claro para vocês esse fator lógico, porém é importante a gente entender e começar a pensar dessa forma, pois a gente acaba facilitando muita coisa. A gente consegue ver muitos problemas que a gente está tendo e consegue resolver com base em fatores lógicos. A gente acaba parando um pouco para pensar, tenta estruturar o problema, tenta dividir o problema e tenta pensar do porquê do problema. Quais são as principais questões que estão fazendo aquilo executar. E aí, ver se é possível ou não aquilo continuar daquela forma. E aí tentar resolver conforme vai atendendo a cada divisão do problema que você dividiu. Então, sabendo disso, né, a lógica dentro do Excel ela é extremamente importante. Porque existem essas funções como o i, o se, o ou, o sis, contis, se erro, sis, que a gente utiliza para conseguir lidar e deixar a nossa planilha, a nossa visualização de dados mais inteligente. Conforme o Excel ele vai se atualizando, ele vai acrescentando novas funções. Então, o Excel está numa constante evolução, uma constante atualização, pois funções como map, que é uma função recente, funções como lambda acabam sendo recentes, e aí é importante a gente entender como funciona. Então, voltando aqui, né, eu vou abrir bem que uma planilha já está aberta, eu vou mostrar como funciona a primeira fórmula, função, perdão, quando a gente se refere isso à função. A função se. Então, só vendo aqui a descrição da função para a gente entender, o que seria a função se. A função se, ela verifica se uma condição foi satisfeita. O que seria satisfeito? Se ela foi atendida. Se ela foi atendida, ela retorna o valor verdadeiro. Então, eu consegui atingir aquilo dali. Agora, se eu não conseguir atender aquele determinada condição, ela vai retornar um valor falso. Então, esse é um teste lógico. Aqui clicando nas fórmulas, né, clicando nas funções, ele acaba abrindo um pop-up, né, uma telinha, uma janelinha
para facilitar e a gente conseguir preencher a fórmula por aqui, né? Porém, a gente pode preencher por aqui mesmo. Então, a fórmula de si é essa, né? Clica se, e aí eu vou fazer um teste lógico, né? Ela mostra que ela pede um teste lógico. O teste lógico que eu vou fazer é 1 mais 1, né? 1 mais 1. A gente sabe que 1 mais 1 é 2. Então, se eu colocar 1 mais 1 é 2, isso aqui está correto, né? Então, eu vou colocar um valor, vou colocar verdadeiro. Vou colocar tá certo. Se tiver errado, ele vai me falar tá errado. Bora aprender. Bora aprender matemática. Ele disse que tá certo. Porém, se eu coloco um 3, né, que 1 mais 1 não é 3, ele fala isso para mim, tá errado, bora aprender. Então, a gente acaba vendo que eh, em situações onde a gente não conseguiu atingir determinado resultado, a gente pode fazer com que funções, como a do se, me retornem valores informativos, me retornem informações nas quais eu posso visualizar com mais clareza determinados resultados e agir de forma mais prática. Eu coloquei de 1 mais 1 é 3, né? Porém, colocando aqui, vamos colocar um exemplo aqui de meta, né? Meta, colocar meta. Minha meta é R$ 1.000. Eu quero ter uma meta do mês, né? Minha meta do mês é R$ 1.000. Eu quero verificar se nessa minha fórmula eu vou conseguir atingir minha meta. Meta do mês, eu vou colocar aqui resultado. Vou colocar aqui vou colocar o resultado de 1.000. Aqui eu consigo visualizar que deu certo. Porém, a ideia é utilizar funções. Então, eu posso utilizar funções dentro de outras funções, dentro de outras funções, para deixar algo mais robusto, minhas consultas, né? Eu posso ter de N planilhas, com N informações, eu posso ter uma planilha A com informação tal, com planilha B com informação tal, planilha C com informação tal. Eu quero cruzar essas informações e isso acaba tendo muito dado. E aí eu posso utilizar funções para eu saber o meu resultado. E aí, analisando minha meta, ver se eu consegui atingir meu valor. Aqui no meu exemplo, eu vou utilizar a fórmula de si e realizar o teste lógico. Eu quero saber se na minha coluna G2 é igual ao meu resultado. Se for igual, eu coloco bem aqui, tá de parabéns. Tá de parabéns. Continue melhorando. Então, eu consegui atingir meu valor. Porém, se eu não conseguir, é, tá mal, meu amigo. Bora ver o que ocorreu. Ó, parabéns, ele me deu parabéns, obrigado. Porém, se eu colocar aqui R$ 999, ele me diz o quê? Tá mal, meu amigo. Bora ver o que ocorreu. Eu tô colocando aqui direto, porém eu posso programar para, em vez de ser isso, colocar planejamento, planejamento 1, planejamento A e planejamento B. Aqui, do que eu trouxe o nome planejamento? Vamos supor que eu consiga atender minha meta. Então, eu continuo com meu planejamento A. E aí eu continuo com o planejamento A. Porém, analisando meus resultados, eu vi que teve um problema. Então, se o problema, a gente sabe que se usar apenas o valor, a gente já tem um script, a gente já tem um pré-planejamento de como executar quando ocorrer situações como essa, a gente verifica se aquela situação realmente ocorreu e aí a gente vê o resultado, planejamento bem. Então a gente já planeja já executar uma série de ações para conseguir contornar esse problema, né, de não ter conseguido atingir minha meta. Então a gente pode utilizar funções para ter esses objetivos. Então, não sei se ficou claro a função do se, mas é basicamente isso. A gente consegue ter esse teste lógico. Deixa eu só tirar bem aqui. Eu vou deixar ela bem aqui ainda. Função se. Então, essa é a minha função se.
Eu vou utilizar agora, eu deixei aqui só para vocês visualizarem a fórmula, né? Para vocês entenderem como está ocorrendo aqui essa situação. Porém, só para continuar, para dar mais reforço. Vamos supor que eu não queria que desse R$ 1.000, né? Eu quero que seja um valor que seja maior que R$ 1.000. Eu posso usar isso aqui, o símbolo do maior. Não, perdão, ao contrário, né? Perdão. Aqui, ó. Ah, mas também D3. D3 tem que ser E3, E2. Tem que ser maior que o resultado. Tirar 999. Então a gente consegue ver aqui. Se ele der R$ 1.000 aqui, planejamento D. Tá ao contrário, que eu tô usando o símbolo errado. Então a gente consegue utilizar funções nesse sentido. Eu vou utilizar outra função, que é a função do I, né, do E. Essa função, o que ela faz? Ela verifica diversas questões lógicas, né? Eu posso usar mais de uma lógica, porque na C ela só me permite utilizar uma, né? Colocando bem entre aspas aqui, uma. Posso utilizar diversas fórmulas, diversas lógicas dentro do C, mas de padrão ela só me permite usar só uma. Por que eu digo padrão? Porque eu posso simplesmente colocar aqui, dentro de teste lógico, né? E utilizar uma função E, e aí eu faço diversas consultas, coloco diversas fórmulas aqui para deixar ainda mais robusto minha função C. Então, eu vou utilizar aqui a função E para vocês entenderem como é que funciona. A função E, ela permite, vou abrir ela aqui, ela verifica se os argumentos são verdadeiros. Então, ela vai verificar se nos argumentos que eu vou utilizar estão sendo verdadeiros ou não. De todos os meus argumentos, de todas as minhas lógicas. Então, vamos supor que eu tenho três lógicas. Ele vai verificar se nas três lógicas estão sendo verdadeiras. Vamos supor que nas minhas três lógicas, duas estão corretas e uma está errada. Então, ele não vai me retornar o valor de verdadeiro, ele vai me retornar o valor de falso. Então, vamos utilizar aqui a função. É, vou colocar um teste lógico onde um mais um é 2, 3 mais 3 é 6, 10 mais 10 é 20. Ele me retorna verdadeiro. Porém, se eu mudar um valor aqui, ó, ele me retorna falso. Então, eu posso utilizar diferentes consultas dentro da função, diferentes fatores lógicos para entender se eu conseguir é, atingir o meu objetivo, entendeu? Então, essa é a questão da função E. A vantagem dela é essa, de utilizar diversas funções lógicas, diversos raciocínios lógicos dentro da função para visualizar e ver se eu conseguir atingir meu resultado. A desvantagem da função é porque eu não consigo montar o texto no qual eu quero visualizar, né? Então, vamos supor que eu queria deixar esse planejamento A e planejamento B. Na função E, por padrão, não tem. Só se eu fizesse combinações de função, né? Como no caso de utilizar a função se, como eu estava mostrando para vocês, e eu ver se está certo, né? Vou colocar aqui, não está certo. Só um ok mesmo. Ok, errado. Ó, tá errado. Porque 10 mais 10 não é 30, 10 mais 10 é 20. Ele dá um ok. Eu estou colocando textos, porém eu posso tipo, muito bem colocar células, né? Que nessas células ela tenha outras coisas ocorrendo nela. Então, a vantagem também é isso. Então, eu vou deixar a função para vocês entenderem aqui e visualizarem como está ocorrendo. Explicando a função eu vou explicar para vocês a função OU, né? A função OU, ela é o seguinte, ela vai verificar se no meu teste lógico, é, vamos supor que eu tenho dois testes lógicos, né? Como ocorre aqui na função E aqui nessa função, eu vou até copiar ela porque ela é muito parecida, só que ela muda no fator muito importante. Eu digo parecido na estrutura da fórmula, porque
a diferença dela é o seguinte, eu vou até mostrar aqui a descrição novamente, eu não mostrei, perdão, aqui do ela verifica se algum argumento é verdadeiro e retorna verdadeiro ou falso. Retorna falso somente se todos os argumentos forem falsos. Então, o que ela está dizendo aqui? Vamos supor que eu tenho dois testes lógicos verdadeiros. Vamos supor que um mais um é 2. Não, 1 mais um é 2. E 2 mais 2 é 4. E aí, no meu terceiro teste lógico, eu coloquei que 10 mais 10 é 30. O último teste lógico está errado. Porém, ele não vai me retornar um valor falso, porque na função ou ela vai me retornar um valor verdadeiro, pois um dos meus testes lógicos ou uns dos meus testes lógicos está apontando verdadeiro. Então, se houver um falso, ou dois falsos, ou diversos falsos, porém, dentro dos meus testes existe um verdadeiro, ele vai me retornar um valor verdadeiro. Então, se todos forem falsos, se todos estiverem em teste lógico falso, ele vai me retornar um valor falso. Aqui no ou aqui, ó, só, espera aí, só botar aqui certinho. Aqui, se eu fechar esse parênteses. Verdadeiro. E aí, eu coloco um 30, esse aqui tá errado. Mas ele continua no verdadeiro. Se eu colocar um 7 e colocar um 3, um 4, sei lá, ó, retornou falso. Aí vocês me perguntam, aonde que eu vou utilizar, aonde que eu vou utilizar essas funções? Aonde? A do Si, tu tentou utilizar exemplos ali para explicar mais ou menos como funciona, mas as demais, assim, eu não entendi muito bem. Olha, aqui eu coloquei valores, estou utilizando muito valores. Porém, eu posso fazer consultas onde eu tenha campos preenchidos, onde me informa cidades. Vamos supor que eu tenho um exemplo onde tem uma coluna de cidades, e eu quero saber dessas cidades ali que estão me mostrando, eh, se uma delas. Deixa eu mostrar aqui a tabela aqui, né? Essa aqui, por exemplo. No exemplo do se, do se não, do e, né? Ele verificaria aqui se nesse campo teria todos os meus carros listados. Quais seriam os meus carros listados aqui? Vamos supor que eu tenha esses carros listados, né? Eu poderia utilizar a função do e, né? E ver se todos os meus carros listados estão presentes aqui. Se tivesse um carro diferente, um modelo de carro diferente, ele me apontaria como função, como falso. Então, eu poderia já saber, utilizando apenas uma função, em vez de ficar caçando aqui para tentar identificar, ou olhando aqui para tentar identificar se está certo ou não. Eu posso utilizar funções para fazer essa análise para mim. Então, vamos supor que eu teria um carro a mais. Eu, porque vai demorar de fazer isso aqui nessa. Vai demorar. Eu acho que eu estou demorando muito nesse vídeo. Mas vamos supor que eu faça a listagem com si, não, com i, e aí eu verifico se estão todos esses carros, mas aí eu coloco um a mais, aí acaba me identificando e verificando esse valor. Porém, eu quero identificar, agora com a função ou, né? Se existe carro vermelho. Quais os carros que tem aqui? Vamos ver aqui. As cores. Aqui. Não, das cores é a D. Ó, são essas cores que eu tenho, né? Então, das cores que eu tenho, ele vai me informar essas informações aqui. E aí eu quero procurar a cor branca, né? Aqui não tem a branca, tem a branca, eu tenho o branco. Mas vamos supor que o branco acabou. Eu poderia utilizar a função ou, para caso, em casos onde o branco acaba, eu poderia retornar um outro valor, poderia mostrar outros resultados, mostrar que existe carros disponíveis. É assim, vai da necessidade de vocês. Estou só mostrando aqui para vocês entenderem como funciona a lógica da forma. Então, dando continuidade, eu vou explicar as funções quais aqui, se erro, por exemplo, né? A do se erro, ela é bem simples. Ó, ela retorna o valor se erro, retorna o valor se erro se a expressão for um erro. Caso contrário, retorna o valor de expressão. Então, vamos supor, na função se erro aqui, na função se, eu falo se erro, a gente fala se erro, aí vai, sei lá, aqui. É, o nome dela, quando a gente lê, ela já basicamente explica muito sobre o que é ela, né? Se der erro, ela vai executar uma determinada coisa. Então, vamos supor que eu utilize aqui uma função de mais D5, coloca aqui bem um monte de coisa errada. Né?
Já- Ó, deu um valor erro aqui. Pronto, isso que eu queria mostrar. Ela deu um valor erro. E aí, quando ocorre erros, aqui é porque foi um erro dentro do cálculo, mas existe erros que é o ND, né? Que é o nada encontrado, por exemplo. Vamos supor que eu estou querendo fazer uma pesquisa ali de um determinado produto, não encontrei o produto. Então, quando ele não encontrar o produto, se eu utilizar uma fórmula de PROC-V, algo que eu vou explicar depois em outro vídeo, ela vai me retornar nada encontrado. Porém, a função se erro, ela vem aí para ajudar, porque em casos de erro, eu posso já visualizar aquele valor e programar uma mensagem. Caso o valor dê erro, eu posso fazer o seguinte: eu posso deixar simplesmente valor limpo, né? Eu utilizo muito isso para não deixar aquele erro mostrando, ou não encontrado, caso de pesquisa, valor incorreto, entende? Então, eu posso montar visualizações com base em erros que estão ocorrendo, para identificar de forma mais fácil aquela questão do erro. Aqui, se eu colocar um mais um, vai dando valor do resultado, né? Então, o que eu utilizo muito, né? Fórmulas de PROC-V, ou PROC-X, ou PROC-H, ou corresponde. Diversas fórmulas eu utilizo muito o Cierro nela, muito. Em quase todas eu utilizo o Cierro, quase. Todas, porque o Cierro, ele me ajuda muito a evitar poluições dentro da minha tabela quando ocorrer erros. E aí eu tento identificar de forma mais prática, em filtros, aonde está o erro. E assim facilita muito minha vida. Então é muito interessante você entender como funciona a fórmula de Cierro. Então é essa a fórmula. Indo para outra, a outra que eu posso explicar para vocês aqui, deixa eu ver. Tem, aqui não está aparecendo, mas tem a Conte-Sys, né? A Conte-Sys também ela é muito interessante. Função Conte-Sys. Existem as funções função soma-se. Quando a gente olha para uma fórmula, por exemplo, soma-se, a gente sabe que é uma fórmula de soma, está fazendo um cálculo. Mas soma como? Só vai somar se houver um teste lógico. Então, é simplesmente pegando o se e emendando com alguma outra fórmula. Conte. Existe, eu vou bem aqui. É, conte. Conte-Sys. Então, ele vai aqui calcular o número de células não vazias em um intervalo que corresponde a determinada condição. Então, eu vou botar aqui a condição, posso colocar o intervalo que eu quero, esse aqui, né? Desse intervalo aqui, quantos são 2018? Ó, 7 são 2018, 2019 são 9. Quantos carros branco eu tenho? Ele me fala 7. Amarelo. Então, vamos supor que eu também aqui amarelo, branco, azul. E aí eu posso utilizar essa fórmula, né, para facilitar minha visualização. Eu posso utilizar simplesmente uma fórmula e deixar bem aqui, ó. Vou bem aqui, colocar aqui, branco, amarelo. Mas também é porque, deixa eu colocar aqui um vermelho, só para mudar aqui do valor lá. E que foi dividido bem proporcional, que foi o GPT que fez essa tabela para mim, só para esses dados aqui, só para eu usar como exemplo. Então, ó, diminuiu um aqui, né? Deixa eu ver outro, o branco, deixa eu botar azul também, o vermelho. Então, eu posso controlar e identificar quantos resultados estão tendo dentro da minha tabela, e aí eu tenho outra forma de facilitar meu controle. Existe a fórmula do soma-se, né? Você só vai somar, eu posso utilizar aqui a função soma-se, que seria a soma-se, né? A soma, mas ela soma utilizando condição. Então, eu tenho aqui o meu intervalo que eu quero utilizar aqui. Cadê o intervalo que eu quero utilizar? Eu vou utilizar cor, né? Tabela cor. E aí, a minha tabela cor, qual vai ser o meu critério? Meu critério, eu vou colocar um critério aqui azul, né? E dos meus carros que são azul, meus automóveis que são azul, eu quero identificar
É, eu quero identificar qual é o valor que eu estou tendo das minhas vendas aqui dos carros azul. Então, eu posso colocar aqui tabela 1, vou fechar aqui, colocar aqui. Ou não, vender de preço. Preço. Ó, dos meus carros azul, deixa eu colocar bem aqui para facilitar. Pronto. Dos meus carros azul, eu tenho um total de 450 mil em preço, né? Não seria venda lá. Lá tá no meu preço. Dos meus carros brancos, eu tenho um valor de 456 mil. Dos meus carros vermelhos, eu tenho um valor de 374 mil. Então, são essas funções condicionais que são as gerais, né? Tem outras funções condicionais? Tem várias. Tem a do se o valor é verdadeiro, ela retorna verdadeiro. Tem a função false, é a função false. Acho que ela tá aqui lá em cima, função false, que ela retorna o valor, a gente coloca a função simplesmente falso lá e verifica se o valor é falso. É, existe a função, essa aqui de parâmetro, essa aqui eu ainda não sei, então é bom também buscar aprender e saber sobre ela. Existem funções aqui, se não disponível, então aqui essa função disponível, vamos supor que é, tem aquela questão que eu falei do nada consta, né? Em vez desse erro, ele, em vez de ele. Porque o se erro, ele acaba mascarando tudo, né? Tudo que é erro, tudo que é erro, tudo, 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 tudo. Isso é bom? É. Pra mim, porque eu entendo quais são os erros que podem dar ali na minha tabela. Porém, se existe muitos, pode ver, pode haver, perdão, outros tipos de erro em específico, eu posso utilizar a função se não disponível, né? Nada, se dentro de uma pesquisa, de uma busca, eu tentei buscar aqui um carro laranja aqui, né? Não tem um carro laranja, ele vai buscar o nada consta. Ó, é bom com exemplos. Aqui. Vou colocar aqui um laranja. Acho que não vai dar erro aqui não. Tem laranja? Ixi, Maria. Deixa eu colocar uma outra letra aqui, só para dar um valor em branco. Mas em fazer o que eu uso mais o PROC que eu vejo isso ocorrendo. Porém, em erros, né? Existem erros onde fica assim. Cadê o erro? Como é que ele fica? Ele fica nada assim, né? E aí a função que eu vou até colocar em cima desse nome aí, eu tava explicando que seria essa. Ela verifica se um valor e verifica se naquele valor nada consta, né? Que seria isso, ó. Retorna o valor que se você especifica a expressão resolver para nada consta. Caso ocorra isso aqui, aí eu posso projetar um valor, uma informação, valor não encontrado, resultado não encontrado, em vez de ter esse erro, porque esse erro aqui, para não ficar algo feio, né? A gente ter opções de filtrar e identificar quando ocorrer isso. Então é basicamente isso, as funções que eu queria mostrar para vocês. Existem as funções condicionais de sys também. E como eu disse, existem várias outras funções condicionais, onde, caso a gente queira se aprofundar nisso aqui, vai demorar muito. Eu acho que esse vídeo já está um pouco longo. Então, é basicamente isso, as funções. O próximo vai ser eu explicando funções de pesquisa e referência, né, que eu acho que ela é muito importante para a gente, pois aqui eu acho que são as minhas funções favoritas também. Pois existem as funções de correspondência, corresponde-x, que é uma função nova que ela é muito boa também. Existe o hiperlink, existe filtro, existe índice, existe rapaz, é muita função. Proc V, Proc C, Proc H. Não, Proc C não existe. Proc X, Proc H, Proc V. O transpor único. Essas aqui, cara, são muito boas essas funções. Então, é bom a gente utilizar elas para e combinar com as funções de lógica para deixar algo robusto. Então, é basicamente isso. Então, agradeço por estarem assistindo esse vídeo. E até a quarta aula, onde a gente vai explicar sobre funções de pesquisa e referência. Eu acho que nessa aula eu vou tentar dividir um pouco desse conteúdo, porque para não ficar algo muito em uma aula só, né? Se vocês entenderam, eu vou dividir para explicar com mais detalhe e assim mais na prática mesmo. Então, muito obrigado.